Boa noite, iniciamos a nossa web aula na UC de Processos de Fabricação Convencional. Boa noite, Cláudio, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que até então não tinha mostrado e a gente está fazendo um trabalho juntamente, né, com o pessoal do Senai Nacional, que é o Senai Play, né? Então, como que funciona esse Senai Play? Vocês podem entrar no YouTube, vocês vão digitar aqui, pesquisar igual qualquer vídeo, né? Vem aqui, digita Senai Play e dá Enter. Ele vai abrir essa página aqui, ó, do canal. Eu já estou inscrito, sugiro que vocês se inscrevam também, né? Você clica no canal aqui, ó, Senai Play, já vai aparecer os vídeos, né? Mas o jeito mais fácil, vem no Senai Play, você vem aqui em playlists, vão ter diversas playlists, ó, assuntos variados, robótica, administração e orçamento, que nós temos aqui, ó, gestão, energia elétrica, eletroeletrônica, metrologia. Então temos muitos assuntos, ó. SolidCAM, comidas nordestinas, alimentos. Então são vários assuntos aí, né? Vai muito da forma que eu penso que o nosso conhecimento tem que crescer de forma horizontalizada. Então a gente foca em mecânica, a gente gasta geralmente 90% do tempo em mecânica, mas 10% desse tempo a gente pode procurar assuntos, né, mais variados que sejam afins com a gente, né? Aqui o Senai Play disponibilizou esses vídeos aqui, ó. Eu cliquei em playlist para mostrar para vocês que tem curso de mecânica. Acabei clicando no lugar errado. Eu quero aqui, ó, ver playlist completa. Aí vai abrir o curso de mecânica, outro tanto de coisa, norma BNT, tipos de cabo de aço, caixa de câmbio, documentação técnica industrial, fala escrita, quais são os tipos de metais não ferrosos, aqui ó, função das roscas, uso periódico de equipamento, temos ó, torno aqui, ó, procedimentos iniciais do torno, lei de Hooke, tipos de vedação existente, então são vários, ó, torno CNC, mais sobre torre dianteira e torre traseira, detalhamento da chaveta, então são diversos assuntos, né, que a gente pode ver, e eu vou mostrar para vocês aqui, ó, esse aqui, ó, como ocorre a manutenção e fiação da broca na furadeira, só para a gente ter um exemplo. Você estava ouvindo o áudio do vídeo? Se não, deixa eu voltar aqui só um segundo. Responde para mim. No YouTube, Cláudio, dentro do YouTube mesmo. Vou parar de compartilhar de novo. Que eu vou fazer isso aqui, ó. Incluir som do computador. Que aí você vai conseguir ouvir o vídeo. Me dê feedback. Você está ouvindo o áudio do vídeo do YouTube? Agora falou não e agora tô. Era não e agora mudou? Ou é não tô? Você puder dar o feedback aí, Cláudio. Só para saber se deu certo a configuração aqui. Ah, show de bola. Vou soltar o vídeo aqui para a gente ver como que funciona o Senai Play. Você ver o quão bacana é a plataforma. Tá bom? Durante o processo de furação, a aresta de corte da broca fica em contato com o material da peça e este contato provoca aquecimento. O aquecimento demasiado provoca o desgaste da aresta de corte. Antes de começar a fiação da broca, devemos ver qual material ele irá furar. Isto é necessário para identificar o tipo de broca mais indicada para aquela dureza do material e saber quais os ângulos corretos para esta fiação. A broca helicoidal já vem com alguns ângulos definidos de fábrica. Conforme a dureza do material a furar, os ângulos são diferentes. Tipo H, utilizado para materiais duros, tenazes ou que produzem cavaco curto, 10 a 15 graus. Tipo N, utilizada para materiais de tenacidade e dureza normais, 20 a 30 graus. Tipo W, para materiais macios ou que produzem cavacos longos, 40 graus. Perceba que nos materiais duros o ângulo beta é maior e nos materiais moles este ângulo é menor. Com isso, verificamos que onde o ângulo beta é maior, a cunha de corte também é, aumentando assim a resistência aos esforços de corte.
Alguns ângulos podem ser alterados de acordo com o material a ser furado. Vejamos a tabela. Verificamos que o ângulo formado pelas arestas de corte, quanto mais se aproxima de 180 graus, serve para materiais com maior dureza. E para materiais com menor dureza, este ângulo chega a 60 graus. O ângulo de folga deve ter de 9 a 15 graus, variando em função do diâmetro, obedecendo às orientações do fabricante. Vamos falar agora sobre como realizar a afiação. O processo de afiação de broca helicoidal consiste em deixar as arestas afiadas de forma adequada para melhor remoção do material a ser furado e ter boas condições de corte. Realiza-se esta afiação através do atrito da broca em rebolos que giram em alta rotação, acoplados em um eixo impulsionado por um motor elétrico. Lembre-se, deve-se utilizar EPIs na utilização do rebolo. Segure a broca em posição e aproxime-a do rebolo. Posicione a broca seguindo os ângulos corretos para o ângulo da ponta. Para o ângulo de folga, é preciso afiar um dos gumes. Para isso, devemos fazer movimentos giratórios na broca até que o ponto de contato entre a broca e o rebolo seja em toda a superfície. Nesse movimento de afiar, surge o aquecimento da broca devido ao atrito da mesma com o rebolo. Nesse processo, há necessidade de esfriar a broca, colocando-a em um recipiente com fluido de corte. Verifique o ângulo da broca usando um transferidor de graus. E com o transferidor de graus, verifique as arestas de corte, pois elas devem ter o mesmo comprimento. Caso essas práticas não sejam realizadas, há a possibilidade de, no final da operação, o furo ficar com um diâmetro maior, a vida útil da aresta de corte será menor, o operador terá maior dificuldade em realizar a furação. Devido às arestas de corte estarem cortando o material de forma irregular, surgirá vibração na máquina. A aresta perderá o corte mais rápido, entre outras consequências. Show de bola, viu aí, Cláudio? Então essa é uma iniciativa do Senai junto com parceiros, né? Nesse vídeo foi um instrutor que gravou, tem demais vídeos aí que são gravados com fabricantes, né? Então eu já vi muito vídeo aí que o fabricante junto ao Senai, é parceiro do Senai, vem, cede um técnico da fábrica, né? Que muitas das vezes foi, né, aluno do Senai, e ele vem e grava o vídeo. Então grava uma série de vídeos aí falando sobre os elementos e tudo mais, justamente para facilitar o entendimento. E a ideia também do Senai Play são vídeos curtos, né? Então é um vídeo ali de um assunto pontual que você vai lá ver e entende, né? Então a ideia basicamente é essa e creio que é uma ferramenta que vai auxiliar muito aí no curso de vocês. Você vê que o vídeo é bem didático, bem dinâmico, não é algo que fica muito tempo ali rodando a mesma coisa. É um assunto bem mais fácil de assimilar, né? Então fica aí a dica para vocês trabalharem, né? Quem tiver disponibilidade lá vai ter muito assunto legal, muita coisa legal. E que indiquem também, né? Às vezes quer ver ali, por exemplo, igual a gente viu, tem uma playlist de alimentos. Então, tem gente que gosta, né, de cozinhar aqui na turma, já vi um alimento diferente, preparar aquele almoço de sábado. Senai Play tá aí também para vocês verem, né, pratos diferentes e aprenderem. Então são vários assuntos, robótica, manutenção automotiva e assim vai. Show de bola? Para inscrever no YouTube, Cláudio. Você ainda tá comigo aí, né, Cláudio? Tá me ouvindo? Agora eu não vi, agora eu vi subindo aqui essa mensagem, tá digitando. Show de bola. Então, para os demais que estão vendo esse vídeo gravado, né? Segue a dica do Senai Play também. Certo? Então vamos lá. Na nossa última web aula, nós paramos aqui em dobramento, certo? Viemos até aqui, ó. Início da operação, dobramento, né? Seleciona a matéria-prima, material
que tenha nível de ductibilidade bom para fazer esse processo. Se eu pegar um material, seria bom se tivesse com áudio agora, hein, Cláudio, que eu já ia testar seus conhecimentos. Se tivesse com material de extrema dureza, um material com a dureza elevada, fazer um processo desse de dobramento, ele vai cisalhar, né? Ele vai fraturar e não vai, como fala, dar a resposta que a gente quer no processo de fabricação. Então, a matéria-prima, sim, você tem que entender se o seu material tem a possibilidade de ser dobrada. Só vou desligar aqui a câmera para a gente focar no slide. Então, tem que ser esse material, né, que seja passível de sofrer esse tipo de esforço. Característica da ferramenta para definir como se iniciará o processo. Então, também, né, a gente vê as propriedades do material, porque se você aplica uma força muito grande, você pode ter um nível de dobramento além do que você deseja. A operação de dobramento, qual que é o tempo, como que você vai aplicar, né? Qual que é o avanço do punção, qual é o ângulo da matriz. Então, tudo isso é importante aqui para realizar o processo que a gente deseja. E dando sequência, né? O dobramento aí foi só para a gente linkar com a web aula anterior. E chegamos ao repuxo. Então, o repuxo é um processo de conformação mecânica que tem como matéria-prima uma chapa plana que será transformada em um produto com forma volumétrica. As características do produto são obtidas através do acionamento do punção, que pressiona, né, a chapa contra a matriz em uma ferramenta de estampo, fazendo com que o material sofra diferentes tensões, se deformando até adquirir o perfil da matriz. Então tem aqui o punção, né, a chapa, a prensa, né, para fazer esse trabalho, e a matriz que vai dar o formato. Então, qual é a diferença? No dobramento a gente geralmente tem um ângulo, né, a gente forma um ângulo ali, tem perfis em L, perfis em V. Aqui no repuxo você já consegue formar algo mais parecido a um copo, né, vai ter uma rebarba aqui para você trabalhar, com bordas lisas, mas também para fabricação de utensílios. Então, o repuxo é feito em etapas. Opa, cliquei errado aqui. É feito em etapas caso o produto seja complexo, com altas profundidades de diferentes perfis. Sendo assim, o material será repuxado de forma progressiva até alcançar a especificação desejada. Então, são vários, né, processos de repuxo aí, vão se repetindo até que a nossa chapa, né, o nosso blank, adquira o formato do nosso produto, igual aqui tem na imagem, na parte inferior direita. Matéria-prima, né, o blank e o produto já repuxado. Então o processo pode ver, ó, primeira etapa, segunda etapa, repuxo final. Até porque quando você aplica, né, ela vai tendo um limite de elasticidade. E quando você já pega ela com um certo ângulo de repuxo, quando você faz a segunda etapa, você consegue melhorar, né? Chegar mais próximo do produto final. Então, por isso que é dividido em etapas. Se você tentar fazer tudo de uma vez, o material muitas vezes não responde, você pode cisalhar ou fazer a espessura da parede do material mudar, ficar fora da especificação da tolerância que você deseja. Então, é um processo que pode ter repetição. E aqui o produto repuxado lembra muito uma lata, né? Algo nesse sentido aqui. Certo? E agora entramos na parte de união de peças, né? Lembram lá da nossa programação? Nós paramos lá, ó, usinagem, falamos, conformação mecânica, falamos, tem até assuntos a mais aqui do que na lista, né? A gente falou de outros assuntos além, agora união de peças, que é o mais curto, porque já vem também com muito dos fundamentos, né? Começamos pela soldagem, que é o processo de união de materiais, onde uma fonte de calor aquece o material com ou sem metal de adição para realizar o processo, podendo ou não aplicar pressão. Esse processo é utilizado largamente na indústria, em variadas aplicações, e a união do material pode acontecer através de pressão ou fusão. Então, quando alguém vai trabalhar com solda, ela quer fazer uma união permanente. Temos outros tipos de união que a gente viu lá em fundamentos, né? Uniões que a gente chamava de permanentes, quando a gente usava um rebite, né? E as não permanentes, as intercambiáveis, quando a gente usava um parafuso, arruela e porca, que a gente tinha a possibilidade de desmontar, né?
liberar a fixação, então ele estava fixo. Eu vou lá, desmonto o conjunto porca-parafuso arruela, você consegue desmontar. E com o rebite não tem chance, né? Você precisaria destruí-lo para fazer essa separação. E a solda tem um poder de união maior ainda, então a resistência mecânica de um material que foi feito por solda acaba sendo muito maior do que com rebite. E aqui sim, para separar depois dá bem mais trabalho, né? Então já é algo que você realmente precisa que fique uniforme, você precisa que essa união tenha resistência mecânica. É difícil ser similar ao restante da linearidade do material? É, porque o processo de fabricação, por exemplo, de uma chapa, duas chapas, né? Já é diferente do que quando você solda. Mas uma boa solda já é justamente para que ali não seja um ponto de tensão, né? Então, se for sofrer uma tensão, tração, seja qual tipo de força que for sofrer esse conjunto, que ela suporte. Normal do dia a dia, isso é na teoria, né? No dia a dia, ponto de solda, em sua grande maioria, é geralmente o ponto mais frágil, né? No dia a dia, o que a gente mais vê. É para ser assim? Não. Então depende muito da aplicação da solda, do estudo, entendimento para que ela seja, né, algo duradouro. Infelizmente, as pessoas geralmente, quando vai trabalhar com isso aqui, quer fazer rápido, né? Não é algo simples também. Muda muito da habilidade, do tato de cada um, né? A solda, falo por experiência própria. Eu já fiz, né, durante a faculdade, processo de soldagem e eu não sou nenhum, como fala, nenhum especialista. Você precisa ter um bom tato, uma coordenação motora legal para fazer aquele trabalho, né? E esse não é um dos meus talentos, não. Coordenação motora já é algo que eu tenho uma dificuldade maior. Então, depende muito das características pessoais também para executar, né, uma boa operação de soldagem. E quais são as diferentes operações, né? Tem a soldagem por pressão. Nesse método, as superfícies do material de base, aquecida abaixo da temperatura de fusão, são pressionadas. Então, lembrando, temperatura de fusão, a gente acabou de falar de fundição, né? Se eu aqueço acima, eu vou tirar do sólido e vou começar a ter líquido. Então, por isso que aquece abaixo, né? Então, com a aplicação da pressão, as superfícies entre eles tendem a aumentar a temperatura, deformando-se plasticamente, unindo as superfícies. E temos a soldagem por fusão. Então, nesse método, o material de base é fundido com metal de adição ou não para que ocorra a união das partes. A união do material ocorre após a solidificação do material. Então, nós temos o metal de adição e o calor. E o metal base ali deposita esse metal de adição para que ele preencha esse espaço e fique de maneira uniforme. Cláudio, você perguntou qual o nome de domínio da reunião? Eu não entendi a sua pergunta. Quer dizer, eu nem sei o que é o domínio da reunião. O nome da nossa reunião vai ser Web Aula Técnica e Mecânica 818124 Celso Charuri. É o que fica bem em cima, quando você está aí no Teams, né? Ah, para entrar no celular? Não, eu também entrava pelo link. O ideal é que entre pelo link da plataforma. Deixa eu pegar aqui. Às vezes você tem um colega que está tentando entrar. Eu vou pegar aqui e vou jogar no chat. Você manda para ele. Pelo link vai direto. Só um minuto. Aqui, ó. Entrando pelo link, cai direto aqui na nossa reunião. É o jeito mais simples. A 818124. Vou copiar para você aqui, ó. Web aula. Eu não sei nem se é isso, tá? Isso é o nome da reunião. Desse jeito. Certo? Então o que muda, né? Por pressão ele vai adicionar calor. O metal vai chegar próximo à temperatura de fusão, então ali ele já começa a ter uma maior, como fala, uma maior propriedade para se unir com o outro. Então, para unir é simples, é só encostar? Não.
com a pressão eles vão se deformar plasticamente, a temperatura ajuda. Então quando ocorre a deformação elástica, ele volta, quando é a plástica ele não volta. Então ali você vem e junta os dois, né, aplica uma força boa, né, uma pressão bacana ali naquela área, e com isso, né, com a temperatura mais elevada, eles acabam se deformando plasticamente e se unindo. E por fusão, aí já é diferente, você tem o metal base, né, o metal de adição, na verdade. Metal base são os dois que você quer unir, e o metal de adição, que vai ser compatível ao seu metal base para fazer esse trabalho. E aí o que o metal base faz? Ou o metal de adição faz? Ele derrete, né? Ele vai estar na forma de vareta, geralmente. Ele vai se derretendo e preenchendo esse espaço, né? Deixado pelos, como fala? Pelos metais de base para fazer a união. E ele vai lá e preenche. Tipos de soldagem. Temos soldagem por eletrodo revestido. Esse processo caracteriza-se pela utilização de um eletrodo, o qual pode apresentar diferentes tipos de revestimento. Durante a operação, o eletrodo se aproxima do metal de base, formando um arco. Este irá produzir calor, fazendo com que o metal de base e o eletrodo fundam-se, unindo o material e o consumindo, né? E consumindo o metal que constitui o eletrodo. Então, o eletrodo vai diminuindo, né? Para fazer, né, esse processo de soldagem. Então esquenta ele e vai depositando ali no espaço entre os metais de base para preencher esse espaço e fazer a união. Esse é com o eletrodo revestido, né? Então nós temos energia, temos o metal de adição, né, preenchendo espaço entre os metais de base. Temos a soldagem TIG, então processo de soldagem caracterizado por utilizar um eletrodo de tungstênio, sendo o processo protegido por um gás inerte. O eletrodo não é consumido durante a operação. Pode ser utilizado um metal de adição se necessário. Então, TIG é tungstênio inerte gás, né? É com gás inerte, eletrodo de tungstênio. Então, é isso o significado dessa abreviação, né? Tungstênio inerte gás. Isso é em inglês, certo? E temos a solda, né? MIG e MAG. Então, o processo de soldagem MIG e MAG é caracterizado por unir as peças através da fusão, utilizando um eletrodo metálico que é consumido à medida que a operação é feita. Então, você vai trabalhando, vai consumindo, né, o seu eletrodo. A diferenciação de MIG e MAG se dá devido ao tipo de gás utilizado. Se o gás for inerte, o processo é denominado MIG. Se é ativo, é MAG. Esse gás é o que protege a poça de fusão, onde acontece a soldagem. MIG, gás inerte, e MAG, o gás ativo. Então, os elementos básicos para a execução do processo de soldagem são metal de base, que se refere às partes que serão unidas, a junta, que é onde ocorrerá a união do material, e finalmente o metal de adição, que pode ser utilizado ou não e refere-se ao material que irá unir as partes e a fonte de energia, possibilitando o aquecimento dos materiais envolvidos no processo. Cláudio, você conseguiu entrar ou passar para quem queria entrar? Não sei se você está comigo aqui, está digitando. Não. Pelo link eu acho que vai ser mais fácil. Tenta pelo link e me dá um feedback. Certo? Então a solda MIG-MAG, né? MIG, metal inerte gás, que é o gás inerte, e MAG, metal active gás, né? Então é o gás ativo ou o gás inerte. Essa é a diferenciação entre as duas. Outro processo de união, né? Um dos mais usuais aí, dependendo do tipo de material que você quer unir, é a abrasagem, né? Então a abrasagem é um processo de união de materiais realizado através da adição de um material fundido entre as partes da peça.
Pode ser uma abrasagem forte ou fraca, dependendo da temperatura utilizada no processo. Caso o ponto de fusão do metal de adição seja superior a 450, faltou ali, né, graus Celsius, o processo é chamado de brasagem forte. Se inferior, chamado de brasagem fraca. Então, o que difere é esse ponto de fusão do metal. 450 acima, forte, abaixo, brasagem fraca. O processo de brasagem é classificado a partir da forma como ocorre o aquecimento do material, sendo assim classificado de diferentes formas. As mais usuais são a brasagem por chamas, né? É aquele tubo tocha, o pessoal, tem gente que vai falar maçarico, né? Mas é Consegui. Aí, Cláudio, show de bola. Só tá me dando um eco aqui. Peraí que eu vou baixar aqui o computador. Ah, beleza. Aí, Aí, só o ouro agora. tá baixinho, mas não sei como é que eu faço pra aumentar o Não, volume. agora Mas já tô, aumentou, mas não vai não. tô te ouvindo bem e sem eco. Tá me ouvindo? Bem. Só tô te ouvindo baixinho, não aumenta mais não. Ah, vou falar mais alto aqui então. Vê se melhora agora. Vou, vai me dando feedback aí, se Não, beleza, melhorou. a hora Vou que a gente falar falar, eu ligo o celular. Eu ligo o microfone Beleza, do então. celular. Deixa, você pode fazer ouvindo pelo computador, né? Ou de fone, eu não Aham, sei se está de fone, e aí deixa o microfone do celular desabilitado. Testa aí. isso. Uhum. Então, falou, pode Show, continuar. mas aí já vou te perguntar, já trabalhou com tubo tocha, aquele maçarico que o pessoal usa para fazer, aqui a gente comumente na praça chama de solda também, né? Mas é abrasagem com vareta Foscooper, esse tipo de material, vareta de prata. Não, ainda não trabalhou com esse Ah, ainda não, lá né? não. Não, show de bola. Mas esse aqui, a abrasagem por chamas, é que vai ter como falando, uma espécie de maçarico mesmo, né? Então vai ter uma chama para aquecer a sua vareta. Essa operação geralmente ocorre de forma manual, podendo também ser automatizada. Utiliza como fonte de calor um maçarico. O processo acontece quando a chama do maçarico aquece a superfície limpa da junta, fazendo com que o metal de adição se funda, unindo as partes do metal base. Então, basicamente, você quer fazer a união ali de dois tubos, né? A gente faz a bolsa em um e coloca o outro dentro da bolsa. E aí vem com esse material para fazer essa união, né? Então a gente vem com metal de adição, com o maçarico, vai esquentando ele até que ele preencha e faça essa união. Então geralmente são tubulações de gás, né? De fluidos, ou vai ser gás ou vai ser líquido, né? Por isso essa união tem que ser bem feita para não ocorrer vazamento. Se for líquido, vaza, se for gás, vaza mais ainda, né? E aí tem que fazer esse processo aqui de forma adequada. Assim como eu disse para vocês com a solda, né? Precisa de uma boa coordenação motora, é treino. Aqui realmente tem que treinar para que as coisas funcionem. Você ia falar, Cláudio? Não, tranquilo, pode continuar. Show de bola. Então aqui tem que ter um bom tato, tem que saber a distância de aplicar o maçarico, assim como a solda, né? O tempo que você demora, qual distância você coloca o seu metal de adição e assim vai. E o outro tipo é a abrasagem em forno. Nesta, o metal de adição deve estar posicionado na junta do metal de base, sendo posteriormente levado ao forno para aquecimento. O princípio do processo é o mesmo. O conjunto abaixo do ponto de fusão do metal base, ao ser aquecido, irá se fundir com o metal de adição, unindo as partes do material. Ali o metal base, metal de adição, para fazer esse processo de união. Já é diferente. O mais comum é a brasagem por chamas, né? Com maçarica, até pelo custo. Brasagem em forno aí já muda, né? Você tem que ter um forno que chega a temperaturas elevadas, tem que ter um forno também próprio para isso, né? Porque se for usando num forno comum, não consegue fazer esse tipo de trabalho. Forno com paredes refratárias e tudo mais. E o terceiro processo, né, na união, é a colagem. Então, a colagem consiste numa operação de união das partes
de uma determinada peça através da aplicação de adesivos que são caracterizados pela estrutura física e química. Para realizar o processo, as superfícies dos materiais devem ser limpas para que a adesão ocorra da melhor forma possível. Esse processo une as superfícies dos materiais, conservando suas propriedades e características. Os adesivos utilizados no processo de colagem precisam ter boas propriedades que proporcionem ao produto resistência a diferentes condições de temperatura e pressão. Os tipos de adesivo comumente utilizados são os epóxi, os cianoacrilatos, termofixos e outros, né? Eles possuem diferentes propriedades e são escolhidos de acordo com a aplicação a qual o produto será destinado. Os produtos deste processo são destinados a diferentes aplicações, sendo muito utilizados pela indústria automobilística, construção civil e construção naval. Então, às vezes você não consegue aplicar calor para fazer a sua união. Você não consegue aplicar um nível de pressão muito grande, que você pode deformar um outro, né? Calor também, calor dependendo do material que você chegar perto, ele vai deformar, né? Então, para isso é que existe a colagem. Então, tem materiais especiais, né, com propriedades químicas e físicas diferenciadas para fazer essa união. Não é, a cola funciona bem, aquela que a gente brincava, né, que a gente usava na escola, né? Cola de papel. Para o papel, sim. Se você for utilizar outros, né, você já precisa de colas diferentes. Comumente a gente usa o famoso super bonder, né, para fazer uniões de diversos tipos de materiais. Então ali já é um processo de colagem, só que aqui já é algo um pouco mais técnico, né? Então você tem colas especiais, faz esse processo de colagem, você aplica muitas vezes um nível de pressão, né, igual o da soldagem por pressão, né, abrasagem. Na verdade era soldagem mesmo, a soldagem por pressão que a gente viu no slide aqui, ó, por pressão. Aqui já precisa de um nível de pressão maior, mas na colagem também é necessário para que haja essa união de forma, né, adequada e ideal. Até porque muitas das vezes você vai fazer essa colagem de materiais, né, de, não fala produtos não, seria partes do sistema, né, que tem que ter um nível de fixação bom, um nível de resistência mecânica legal, que suporte temperatura também, porque já pensou, faço o meu processo de colagem, esquentou um pouco, a cola derrete, e aí acabou, né? Então tem tudo isso aí que tem que ser estudado, visto, onde você vai utilizar, para que a sua união seja Nós usamos uma, eficaz. nós usamos uma lá, quanto mais ela esquenta, mais ela endurece. Hoje em dia tem, é cola mais cara, né? Geralmente para existir alta temperatura, você já tem um custo bem maior também, né? Só no, só no maçarico mesmo para tirar ela. Só não é, você vai ter que levar numa temperatura muito alta, né? Então é justamente isso. Aí, show de bola. Como que é o nome dela, Cláudio? Rapaz, eu não tenho lembrança dela aqui, mas é uma colinha Vocês, vermelha. vocês usam para unir o quê? Que elemento? A gente usa para colocar os parafusos. Quando a gente vai colocar o parafuso, a gente põe dentro da rosquinha e aperta. Show de bola. Aí também você faz união que você não quer desmontar mais, né? É, não, porque esse que o trem é tenso, né? Muitas Lá vezes. Ah, pode contar. tem que ser bem resistente mesmo para aguentar. Os parafusos é de inox também, né? E aí não dá para usar solda, né? Não. E aí, já é um caso especial que justamente a colagem vem. Não dá para usar solda nem brasagem e você precisa que a sua união tenha uma resistência mecânica muito alta. Aí vem a colagem. E aí você faz a união por parafuso e porca e a cola é justamente para aumentar ainda mais a resistência mecânica, né? Porque dependendo se você faz uma união parafuso e porca, tem um nível de folga bem mínimo, mas tem. Então ali você já tem uma movimentação milimétrica, mas dependendo do processo e máquina que você tem, pode afetar o resultado. Depois disso, com o choque e o atrito, fica tendo essa movimentação milimétrica e desgasta os filetes da rosca. E aí vai só A gente usava aumentando, também para fazer junta. junta, né? Show de Uhum. bola. Aí do parafuso você vai movimentando, atrito metal, desgasta, até que daqui a pouco essa união, que não era para ter um grau de
liberdade acaba tendo, né? E a cola vem justamente para preencher ainda mais essa folga e limitar ainda mais esse movimento, mesmo que seja milimétrico, né? Do seu conjunto parafuso porca. E junta também, né? Você acabou de trazer para a gente nas uniões, né? Você usa para fixar a junta no seu material. Show de bola. Para a aula de hoje, a gente termina, né? Que era uma aula gigantesca aí, né? Já estamos na terceira web. Também era muito assunto, né? Lembrando aquele, voltar aqui naquele nosso, a gente veio fazendo os processos de fabricação e chegou aqui. Pegou a base, né? Da usinagem, depois conformação e união de peças. Por hora, Cláudio, dentro da nossa aula de hoje, alguma dúvida? Não, tranquilo. Só queria te mostrar a peça que nós fez lá. Mostra aí. Enquanto isso, eu vou abrir na nossa plataforma, porque eu programei para hoje para a gente falar das SAPs também, tá? Quando você Uhum. pega aí, eu vou compartilhar a nossa tela aqui com a nossa plataforma. Deixa eu liberar a câmera aqui. Permitir a câmera no seu telefone e no seu computador. Na hora que você for, você me fala, na hora que você pegar a sua união aí. Pegou? Peguei. Deixa eu aumentar aqui. Cadê? Você fizeram isso lá no torno? Foi. Pô, ficou bonito, hein, o acabamento dela. Ficou top. Rapaz do céu, os caras tão safos mesmo, hein? Fico feliz de ver um resultado desse, até porque para fazer esse tipo de peça aí já dá um trabalho maior. Você tem que cuidar de avanço, velocidade de corte, para você ter esse tipo de abaulamento aí dentro Dá do... os votos lá pro professor Luciano lá, o Eudes Luciano. Ele, Luciano, eu vou mandar um alô para ele. Hoje eu tenho ele aqui no WhatsApp, eu vou mandar um abraço aí. Ficou bonito, hein? pois é, ele que é o cara que comandou nós lá. E depois fez o cônico aí na ponta, rapaz. E vocês fizeram algum tipo como fala, de processo para acabamento dessa peça? Ou isso aí vocês chegaram nesse resultado só no torno? Só no touro mesmo. Rapaz, ficou bonito mesmo, hein? Usou Tá, só o touro. Agora tá. essa aqui eu vou te mostrar ela, né? Tá aqui. No Esse aí era próximo o... aula eu vou te mostrar Ah, ela pronta. Filma bem. show de bola. Tá gravado aqui, hein? Registrado aí, show de bola. Pronta. Quem chegou nesse tipo de resultado aí, bom demais, hein? Rapaziada, Pra tá firme e enxergar. forte no torno. Essa aqui a gente vai usar na fresa. Amanhã. Na fresa vocês provavelmente vão fazer algo mais prismático, né? Que acaba sendo mais efetivo a fresa. A Algo gente mais... vai fazer rasgo nela, né? Aham. Isso aí muito provavelmente vocês vão fazer um bloco de base, alguma coisa assim. Salvo engano, tá dentro da SAP também. Tá. Aí É, no outro final de semana ela pronta. Na outra sexta. a fresa já é melhor para os nossos elementos prismáticos. Show de bola, hein? Só o ouro, Cláudia. Bom demais, fico feliz de ver o resultado de vocês aí, estão se empenhando bem. Aproveitando que eu tô vendo que o empenho de vocês, assim, desde o começo, né, sempre foi elevado, pedir para vocês um favor. Dentro da nossa plataforma, nós temos as nossas webaulas, são aqui, ó, 3, 6. Para o nosso conteúdo, nós temos o livro dividido em duas partes. Tem muita coisa dos fundamentos anteriores que a gente estudou? Tem. Quem está estudando, fazendo leitura do material, dedicando pelo menos 1 hora dia aí, né, 1 hora por dia na leitura, viu que tem muita coisa que está sendo reforçada nessa UC, né? Está sendo reforçada, mas tem muita coisa diferente também. Então, pedir para vocês fazerem a leitura. É de suma importância. Tem muita coisa aqui que a gente não vai conseguir trabalhar em web, mas que está no nosso conteúdo. Vai ter gente que vai preocupar só com a SAP? Eu sei que vai, né? Depende muito do nível. Mas para todo mundo que está se esforçando, buscando aí, além de nota, competências e habilidades, faça a leitura dessas duas partes aí, que vai ajudar muito o nosso conhecimento. Certo? Essa primeira aqui, tá vendo o verdinho lá, o primeiro? Deixa eu voltar. Sim.
Essa daí, a gente lê ela tá dentro só da primeira questão do SAP 1? Não, só está dividido porque é muito grande. Ah, tá. Não é relação direta a SAP. É porque eu gosto de usar esse aqui, ó. Tá vendo o azul? Porque Tô abre o vendo. livro convencional, aquele aqui, ó. Então, Ah, abre o livro inteiro. Então, aqui eu consigo ver. Pelo menos eu, acho que eu sou mais a moda antiga, né? Eu gosto de ver dessa forma aqui, ó. E o verdinho, ele abre o SCORM. Ele é mais bonito, né? A visibilidade isso eu dele. estudo, isso eu estudo por aí. É, tem gente que vai gostar desse aqui. Eu gosto mais do livro mesmo, no grosso. Mas o que Esse aí está escrito aí está no livro também? é a mesma coisa, é só uma forma diferente de apresentação. Para quem gostar mais daqui, usa aqui. Quem gostar mais de lá, usa lá. Aqui é mais Ah, legal porque é mais intuitivo, mais dinâmico. Tem, o pessoal fez uns desenhos a mais, a arte a mais, entendeu? E lá no outro é seco, né? É um livro seco. Então varia muito. Cada um tem essas duas possibilidades. Sempre vocês vão ter essas duas possibilidades de estudar. então esses dois azulzinhos aí de cima e verdinho de cima tá dentro do SAP 1. Agora eu não lembro que eu já li esses livros aqui. Mas, salvo engano, é SAP 1 e SAP... É, você vai precisar das duas partes, Cláudio, para responder a SAP 1. Vamos ver ela aqui e eu vou lembrar. Vamos lá para a SAP 1. O que a SAP 1 traz? Tem que fazer a resposta das questões do estudo dirigido. SAP 1, vou abrir ela aqui. Então, qual que é o nosso trabalho? Deixa eu só finalizar. Então, SAP 1, realizar manutenção, aqui embaixo. Então, para auxiliar Eduardo, responda o estudo dirigido com base no relatório técnico dos produtos 1 e 2, Pegar só o formulado... meu. Ah, pode ir lá, vou te aguardar. De volta aí, Cláudio. Então, produtos 1 e 2, formulado pelo gestor. Então, todo o material para realizar o estudo dirigido está disponível para download. Essa etapa irá definir se os produtos estão ou não dentro dos padrões de qualidade estabelecidos pela empresa. Então tá aqui, ó, produto, figura 1, produto 1, figura 2, produto 2. Caro aluno, para auxiliar na atividade, então, a primeira aqui, ó, qual que é o processo? Dobramento, segundo uma estampagem, né? Pode ser por repuxo que a gente acabou de ver, né? Essa segunda peça aqui. Então, ó, auxiliar tem relatório técnico de produção, questões do estudo dirigido, ilustração dos produtos e especificação de cada peça. Então, essa é a SAP 1. O que a gente vai fazer da SAP 1? Vamos lá. Então, eu vou abrir aqui, ó, as peças, ó, o nosso desenho técnico ó, que está na nossa SAP. A peça que foi dobrada, né? Teve o Isso. dobramento, essa é a 1, a peça 1, e a peça 2 que foi repuxada. Está aqui o nosso desenho técnico também. Né? Todas as especificações necessárias. Ilustrações, né? Para quem quiser ver a peça 1, peça 2, já em 3D, né? Depois temos o relatório técnico de produção. Então aqui vai trazer passo a passo como foi produzida cada uma das peças. Com base no projeto foram desenvolvidos 2 produtos através da conformação mecânica. Neste documento segue todas as etapas que foram realizadas para fins de controle de qualidade e implementação de melhorias posteriores. Aqui será descritas as etapas e os processos produtivos pelos quais os produtos passaram, a máquina, a ferramenta utilizada e os procedimentos de segurança. Então aqui ele vai trazer o produto 1, né? É o perfil dobrado com 2 orifícios, o processo todo, a EPI, separa o material, especificou chapa, né? Aço sai 1020, liga o dispositivo, vai, até o final aqui a análise do produto. Aí vai entrar na análise, né? Teste apresentou orifício maior do que especificado, além de conter rebarba nos furos. Então na parte... Aí vai linkar até com o vídeo que a gente viu hoje, hein? Lá no Senai Play. Na parte dobrada foram observadas trincas e o ângulo de inclinação não estava de acordo com o projeto. No vídeo falou, né? O que acontece para ter furo diferente do especificado, rebarba nos furos.
Acabei dando a dica sem querer, hein, rapaz. O Senai Play dá a resposta. Devia ter mostrado depois de falar da SAP. Mas você falou lá naquele vídeo? O vídeo falou por que ocorre, né, no processo de furação, diferente diâmetro, por que tem rebarba no furo. Falou no vídeo. Tava mostrando Baixar lá. aqui no Google, no YouTube lá, Senai Play, já vai aparecer aqui lá? Já vai aparecer o canal. Aí você pode entra nas playlists e curso de mecânica. Aí tem 1 milhão de vídeos e lá tem resposta disso aqui. Agora que eu vi, lembrei que eu já vi outros vídeos, né? Não, mas ninguém Lembro. dá conta de responder, não. Até hoje ainda não respondi nenhuma dessa aí ainda. Então você vai ter um bônus game aí que é, né, poder verificar lá no Senai Play. Tem muita coisa que vai facilitar o estudo. Então, beleza, estamos aqui na análise do produto. Ele vai falar, ó, essas deformações comprometem a qualidade do produto e precisam ser corrigidas antes de dar continuidade ao processo. Então, o que tem que fazer? Remover as rebarbas do produto e verificar a fiação do punção, como também verificar se os parâmetros utilizados são adequados ao tipo de material que está sendo conformado. Então, você vai vir no processo e verificar se está legal. E o segundo produto, né, é um perfil oco em formato de copo, com fundo reto e aba na parte superior. Na aba existem 2 orifícios paralelos, o produto é uma peça teste, assim como o produto 1, para avaliar a qualidade da ferramenta e da peça final. Vai dizer todo o procedimento, é importante ler porque aqui vai ter informações pertinentes. E na análise, né, o produto apresentou um bom acabamento superficial sem rugas, que é resultado de uma pressão adequada, com um bom acabamento. No entanto, ocorreram variações na espessura do material, deixando fora do especificado, as laterais da peça ficaram finas. Então, na web também eu acabei dando dica na anterior e nessa, né? O que ocorre no processo ali, né? Tanto de repuxo, mas a dica veio na hora que a gente falou, tá falando de estampagem, né? Que é justamente a hora que o punção aplica, quais são as variáveis que a gente tem que controlar para que não ocorram variações ou rugas, né? Mas principalmente nas diferentes espessuras durante o material. E aqui a espessura ficou mais fina na lateral. E aí vem os suprimentos, né? Ocorresse o projeto, foi definido com base no processo produtivo pelos quais o produto deve passar. Então ele vai trazer, né, todos os materiais que utilizaram, a máquina, como foi feita, e a conclusão, né, percebe que os parâmetros de projeto utilizados não estavam em completo acordo com o tipo de produto final desejado, gerando diferentes problemas e deformações no produto final. Para que não seja reproduzido o mesmo erro nos demais produtos, é necessário realizar uma revisão de projeto adequando as condições. Então vocês vão fazer a leitura, vão identificar o que está diferente. Ah, mas onde que eu respondo? Aí aqui tá o que de fato tem que ser feito. Observando as análises dos produtos finais, percebe-se que os parâmetros de projeto utilizado não estavam em completo acordo com o tipo de produto final, que não seja reproduzido o mesmo erro nos demais produtos. É necessário realizar uma revisão do projeto adequando as condições. Exatamente. E onde que vocês vão responder isso? Aqui, ó. Embaixo. Dentro. Não, aqui dentro das questões norteadoras. É aqui que vai ter as perguntas, ó. Então, ó, o punção isso aqui é só o estudo, né? exatamente. Aí eu vou aqui dentro, né? Exatamente. As questões norteadoras são relacionadas exatamente a esse relatório do estudo e aos outros documentos da SAP 1. Então, ó, o que é a primeira pergunta, a questão norteadora? O punção que produz orifício na peça gera tensões de cisalhamento no material. Mesmo de forma rápida, o corte é efetuado em etapas que causam deformações no material até a sua ruptura. A partir disso, descreva tecnicamente como se dará o corte no material e as deformações que são geradas até a ruptura do material. Então, no livro, na parte 1, tem falando sobre esse processo, sobre punção e tudo mais. Então, os materiais dobrados, questão 2, sofrem diferentes tensões. Na dobra, quando o material é pressionado pela punção contra a matriz, ele sofre esforços em 2 sentidos contrários. Esses esforços geram flexão e deformação plástica no material,
efetuando a dobra. Além dessas tensões, na operação de dobramento, existe um limite de conformação que indica a quantidade mínima e máxima de raio que o material suporta sem trincar. Que a gente viu lá as linhas neutras, linha de flexão, linha de tensão. Então, com base nisso, analise as questões apresentadas no relatório e indique tecnicamente o motivo das deformações no material. Então, você vai lá no relatório e vai ver o que deu errado o dobramento, por que ele ficou com rebarba, por que ficou maior como fala? O furo, né? O furo que estava especificado, por que ficou maior? Então, tudo isso aí você vai ter que explicar na 2. E assim vai, ó, na 3, no processo de conformação mecânica, as deformações plásticas que o material sofre dão origem a um produto com formas variadas que passam por distintos processos de características específicas. Sabendo isso, justifique o processo produtivo pelo qual o produto passou, indicando as características principais do processo com exemplos de aplicação do mesmo. Então, aqui ele está falando, né, justifica o processo produtivo pelo qual o produto passou. Então, você vai falar sobre o produto do repuxo, né? Vai falar sobre o processo de repuxo na 3. Então, ele vai variando entre uma e outra. Na 4, ele já volta para o produto 1 da dobra. A ferramenta de estampa é feita de acordo ao perfil e assim vai. Então, são várias questões técnicas, né, que a gente vai identificar. Então, o que vai trazer? Essa questão vai te nortear a pegar todas as técnicas necessárias. Quando surgir uma necessidade igual do relatório, vocês já saberem quais as técnicas aplicadas para ter um produto de bom acabamento, assim como que você mostrou, Cláudio, no torno, né? Agora você já sabe o que tem que fazer, velocidade de avanço, ângulo da ferramenta de corte bem afiada, né? A peça bem calibrada, a castanha legal. Então, tudo isso são técnicas do torneamento. E aqui ele vai trazer para vocês, né? Vai precisar de leitura, por isso que eu estou pedindo um favor para vocês lerem, né? Porque sem a leitura dificilmente você vai conseguir. Então, as webs a gente traz de forma rápida, a leitura vai trazer o embasamento todo técnico e teórico. Então, vocês vão precisar ler e são total de 10 questões. Tem resposta certa? Não, tem a linha que a resposta vai, né? Então, todo mundo tem que estar com a resposta igual? Não. Cada um pode explicar com suas próprias palavras, eu vou atrás da lógica, né? Qual a lógica você usou? Então, se você pegou o livro e trouxe essa informação com diferentes palavras, sem problema nenhum. Só demora muito para eu corrigir, né? Tem bastante aluno, mas eu vou ler um por um aí do que foi dito em cada resposta. Pode me enviar em cima desse documento? Pode. Dica, tá aqui a questão 1, até para facilitar para vocês, ó. Aqui não seria 2, não. Eu vou colocar, entra aqui e colocar resposta. Vou colocar até entre parênteses, ó. Não, colocar entre chaves. Assim, vou mudar lá no Word, eu vou mudar a cor lá, tipo, para azul. Verdade, excelente. Então aqui, ó, resposta descritiva. Não é para escrever isso, tá? Vocês vão escrever a resposta de vocês. Eu estou só colocando texto para dar o exemplo igual o Cláudio disse. Vem aqui, seleciona e coloca no marca-texto, ó. Vou colocar um azul. Aí, ó. Então a resposta está aqui, diferenciada da pergunta para eu saber, para facilitar. Essa é a dica para SAP 1. E não tem jeito de correr, não. É leitura mesmo. Essa aqui vai precisar ler. E a nossa SAP 2? O que ela traz para a gente? A SAP 2 vai trazer, ó, ajude Laura na elaboração de 2 roteiros de fabricação de uma peça usinada no torno e outro de uma peça realizada na fresadora. Essa aqui tá mamão com açúcar para você. Depois dessa peça do Cláudio que eu vi, já ficou tranquilo. A primeira etapa a ser realizada é a leitura e interpretação dos desenhos, seguido da produção de 2 roteiros de fabricação contendo a descrição da sequência operacional de forma lógica, com os processos produtivos envolvidos, os instrumentos e ferramentas necessários e os parâmetros de corte relacionados à operação. São 2 peças. Então você tem que colocar o roteiro, especificação, né, de torneamento e de fresagem. Fresagem é a primeira, perfil prismático, né, a base aqui, o bloco base, e o eixo aqui, né, já um perfil cilíndrico do torno. Tem um roteiro para fazer essa SAP? Tem também. Então tá aqui, ó, um modelo de roteiro para vocês enviarem. Essa é a SAP 2. SAP 2, exatamente. Vai vir aqui, ó, nome do aluno,
né? Você vai preencher, é um para cada, um para o bloco rebaixado e um para o eixo. Então, aqui coloco o meu nome, ó. Vou colocar todas as informações, eu vou fazer o processo produtivo de fresar. Então, eu seleciono o material, tem instrumento ferramenta de corte, eu posso botar um traço, parâmetro de corte, um traço. Depois que eu selecionei o material, eu vou ajustá-lo, né, na minha fresadora, e assim vai. Depois eu posso fazer o passo 1, vou marcar. Você pode ser até mais rápido, né? Desbaste, né? Desbaste, tananã, e vai. Qual ferramenta de corte você vai usar? Ferramenta 1. Onde que eu vou colocar as ferramentas? Aqui, ó. Ferramenta 01, né? Especificações da ferramenta. Eu venho aqui, escrevo ferramenta de desbaste e tal, né? Qual que é a velocidade metros por minuto no meu processo, né? E aqui é a rotação dele, né? Milímetros por rotação. E aqui embaixo eu tenho os instrumentos, né? Aqui eu posso colocar também meu paquímetro, posso colocar outro, micrômetro, tudo mais. A escala. A escala do meu paquímetro é 1 para... Deixa eu pensar aqui. 1 para 100. Tem diversas escalas, né? E a resolução você vai pegar no manual. Qual que é o ideal? Se tiver lá no laboratório, já olhe, né, do instrumento do laboratório. Se não tiver na internet, né, você consegue buscar aí. Mas no laboratório eu sei que tem, porque se fabricar o torno com aquela especificação, vocês mediram com paquímetro, né, Cláudio? Foi. Então pode pegar os materiais do próprio laboratório mesmo. Vem aqui, faz a descrição do processo, né? Vou desbastar a face e tal. Como que eu vou ver? Onde está esse projeto? Está aqui, ó. Especificação de fresagem. Aqui os diâmetros. O que você vai fazer primeiro? Você está com um bloco igual o Cláudio tem. E eu vou fresar algumas dessas áreas, né? Eu vou escolhendo, é lógico que tem que ter lógica no processo, porque eu tento fazer o furo antes de fresar isso aqui. Eu vou desgastar a peça toda, né? Eu freso primeiro aqui, depois eu faço o furo. É até mais fácil, né? Para você ter um melhor nível de acabamento. Vou fresar aqui, vou fazer um ângulo reto. Depende muito de como vai estar seu bloco base. E deixo, por exemplo, o processo de furação por último, né? Seria a minha lógica. Cada um vai ter uma lógica de fabricação e é isso que eu vou avaliar. Temos o torneamento também. Então, o que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou torneando em revolução, né? Daqui de onde está meu mouse, tá vendo meu mouse, né, Cláudio? Isso, tá vendo? Vou torneando daqui para cá, para facilitar. Até na troca de ferramenta, né? Agora, se eu quiser daqui para lá, já pode ter um desgaste maior. Mas também dá para fazer, né? Então, é exatamente isso. A lógica que cada um vai utilizar para a fabricação. Posso daqui para lá? Pode também. Às vezes, na hora de manusear é mais fácil, né? E dando forma daqui, aí eu vim daqui e vou fazendo essas evoluções, ó. Então, tudo vai ter uma lógica de trabalho que cada um vai fazer a sua peça, certo? Fez os dois roteiros, tem aqui ó, um exemplo de roteiro do eixo, né? Na verdade não tem um exemplo não, tem o eixo feito, né? Tem. Era para ser um exemplo, então no caso a SAP 2 não vai ser sobre o eixo, vai ser só sobre o fresamento. Então, selecionando o material, lá já tem, né, no modelo de... Eu não abri não a SAP 2. Não abriu, já tem um modelo aqui do eixo, ó, só tem que fazer da fresagem. Aí eu seleciono... Domingo eu vou tentar enviar essa SAP 1 aí. Faz depois da aula presencial que você vai ter todos os dados praticamente. Lê elas hoje, né? Dá Uhum. uma lida aqui, lê o outro roteiro, você vai ver o que ele traz. Ó, liga a máquina, verifica o dispositivo de segurança, executa faseamento. Aí aqui que ele começa, cadê aqui, ó, ferramenta? Fixa ela, seta ela, né, os parâmetros de desbaste, executa o faseamento aqui, ó. Então eu já ia executar pelo desbaste, né, na face e tal. Então ele já faz o faseamento, uniforme a face do material e assim vai com os parâmetros para fazer o eixo. Aqui atrás ele trouxe as ferramentas, ó, para torneamento, broca para fazer furo, escariador e paquímetro, paquímetro externo, paquímetro, micrômetro, relógio comparador e mandril. Então já tem um exemplo. A gente usou lá o relógio comparador. Então foi show de bola, hein? Viu muita coisa.
E aí, aqui a SAP 2. E aí, a SAP 1, atividade 2, na verdade, né? Eu já estou confundindo tudo. São Ah, é duas, SAP 1, é SAP 1. atividade 1, SAP 1, atividade 2. Aí aqui entra a SAP 2, a atividade 1, que vai ser o quê? Né? A partir da apresentação do croquis, conforme mostrado na figura 1, desenvolva um planejamento da peça mecânica em um fluxograma. Esse fluxograma deverá ser elaborado a partir de 3 etapas mostradas. Ih, já ficou ruim para ver. Deixa eu botar só uma página aqui e aumentar o zoom. 3 páginas, né? 3 etapas mostradas na figura 2 que estão relacionadas ao processo produtivo, lembrando que estas vão do planejamento até a produção. Então, ó, projeto, planejamento, produção, processo produtivo. Então, não é um fluxograma igual a esse, né? Você vai ter que fazer de acordo com o desenvolvimento aqui. Então, eu vou ter que fazer o quê? Né? Meu projeto está aqui, depois eu tenho que fazer o planejamento, tenho que selecionar material, tenho que selecionar ferramenta, tenho que muitas vezes selecionar o operador, né? O desenvolvimento, o operador vai fazer de tal forma, vou utilizar, vai pegar aqui o... Esse projeto também não está muito bonito não, hein? Vai pegar esse, como fala, o nosso material de base, vai utilizar fresagem com os parâmetros X, X e Y até o nosso processo produtivo, né? Vai fazer esse fluxograma para execução dessa peça. Tem no livro, também tem, a gente ainda não chegou nessa parte, mas nós vamos chegar, falando sobre o processo produtivo relacionado à fabricação convencional. SAP 2 eu ia deixar para depois, mas já vamos vendo aqui que vai ter gente que vai se adiantar, né? Quem está lendo o livro vai estar mais tranquilo. Ah, tem um croquis aqui, ó, mostrando a peça, né? Que é, como que é ela. Agora vamos para a nossa SAP 2, atividade 2. O que ela traz para a gente? A partir das etapas realizadas por Luiz, mostrado no contexto do curso, produz um relatório técnico especificando procedimentos de segurança, processos produtivos, ferramentas da qualidade e descarte de resíduos, concluindo. Oh, meu pai, toda vez muda. Não fica padrão aqui, ó. Concluindo se Luiz atendeu ou não as especificações de qualidade e meio ambiente. Onde que está isso? Dentro do SCORM. Então aqui sim, Cláudio, lembra o SCORM verdinho lá que você me falou? Para ver se ele fez certo ou não, você vai ter que vir aqui, ó. Entrar, eu vou na atividade 1, contexto 2, não. Tá aqui, ó. A única coisa do SCORM que eu tenho mais dificuldade é ele me aceitar, cara. Atividade 2, beleza, roteiro. Aqui, ó, atuação, tá... Não, não é esse, é o outro SCORM. Que vai trazer o Luiz, cadê ele? Aqui, ó, o Luiz, tá falando dele. Melhoria contínua. Já foi para conclusão. Bem aqui dentro tem a parte do Luiz, eu já vi. Relatório técnico. Deixa eu pegar aqui. Eu tô olhando aqui, não sei se no seu Sim. tá aí. No seu tá aí matriz de resposta. Matriz de resposta. Eu sei que tá aqui no slide 8, eu já vi esse. Deixa eu ver aqui. Tem que responder esse matriz de resposta também? Ah, vamos lá, deixa eu voltar Porque aqui tem um na... estudo dirigido, né? Deixa eu voltar na SAP 2. Lá tem um estudo dirigido. Aí, beleza, é estudo dirigido, eu tenho que responder ela. Ah, matriz de resposta é só se você quiser usar de modelo, tá vendo? Não, mas você pode responder dentro do relatório. Lembra o questão norteadora? Você pode responder dentro dele. Deixa eu pegar aqui dentro do SCORM, que agora eu tô apanhando o SCORM, hein? Aqui, o Luiz, achei. Aqui, ó. Aqui, Opa. estudo dirigido, beleza, eu vou estudar ele, né? Tranquilo aqui, tá aqui. Aí, tem que... Essa aqui, ilustração, não é... Aqui o Luiz aqui, ó.
Essa, deixa eu ver, especificação de repuxo, não. Só mostrar na SAP 2, atividade 2, você vem no contexto 2, contexto. Aí vai abrir aqui, ó. Tem que ir aqui dentro desses slidezinhos. Aí tem que vir no SCORM para fazer, ó. Ó, o Luiz indo trabalhar, pega a ordem de serviço, roteiro de fabricação e vai contando a história se o Luiz faz os procedimentos corretos, né? Você vai avaliar justamente isso, fazer um relatório sobre essa parte aqui do Luiz, né? Essa aqui a gente vai ver mais nas próximas webs. O foco é a SAP 1, que foi o que a gente viu, né? Nas nas últimas web aulas e vocês estão fazendo no momento presencial. Certo, Cláudio? Certinho. Fechado? Estou querendo tentar aqui. Abrir aqui, mas não consigo. SAP 1, foca aqui, ó. Pega, pode responder pelas questões do estudo dirigido, igual a gente mostrou, né? Escreve resposta embaixo, até grifa de outra cor. Pode enviar isso aqui de modelo, não precisa nem usar a matriz resposta. Pode usar o próprio documento questões do estudo dirigido. E aqui já tem um modelo, né? Para o eixo escalonado. Faz similar ao modelo, só que agora com os parâmetros para fazer a fresagem do bloco rebaixado. Pois é, eu estou tentando achar aqui as respostas, que eu não estou tentando. Não, aqui, ó, você tem que achar o exemplo de roteiro de eixo escalonado. Aqui mostra como que ele fez do eixo. E aí, com isso, você vai preencher aqui, ó, modelo do roteiro para o fresamento do bloco rebaixado. E aí você vai preencher o seu, com os parâmetros. Eu não estou vendo no celular, não. Sumiu. Deixa eu voltar aqui. Ó, pega aqui o eixo, exemplo de roteiro de eixo escalonado. Tem aqui, Sumiu. mostrando. Sumiu, não tá aparecendo, pera aí. Deixa eu voltar. Não, calma aí. Aí, compartilhar a tela de novo, né? Isso, agora estou vendo. Estudo, aqui, ó. eu estou falando exemplo da SAP 1. SAP 1. Sim. Vamos lá, SAP 1 lá. Tá, eu entendi aqui agora. Agora eu peguei ela aqui. Questão do estudo dirigido. Questão norteadoras. Exatamente, pode responder por aí. E a SAP 2 tem o exemplo de roteiro do eixo escalonado e você pega aqui, ó, modelo de roteiro e faz para fresagem. Só para você dar uma luz aí, assim, eu posso passar para os meninos amanhã lá, a forma de fazer, está tudo perdido também. Só uma forma aqui. Sim. A punção que produz os orifícios na peça gera tensões de cisalamento no material, mesmo de forma rápida. O corte é efetuado em etapas que causam deformações no material até a sua ruptura. A partir disso, descreva tecnicamente como se dá o corte no material e as deformações que são geradas até a ruptura do material. Sim. O que eu tenho que pôr? Aqui você vai trazer, ó, todos os dados técnicos, como que o punção trabalha para gerar o orifício em peça. Então, lembra da nossa web aula? Eu vou ter que voltar em slide pra caramba aqui, hein, Cláudio? Até eu achar. Mas aqui, ó, então o que ele faz? O punção, geralmente, ele aplica uma força, né? E a matriz também já vai ter o recorte. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem um slide certinho da web aula que a gente fez. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir aqui. Até mostrar para você. No livro tem, tecnicamente, com as palavras, né? Certas, mas deixa eu mostrar como que o... Não, peguei errado. É 3/3/2023. Aqui. Então, ó, vou mostrar como que o punção estava furando. Trefilação. Aqui, ó, estampagem. Tá vendo aqui? Ele vai fazer uma dobra, certo? Se você quiser fazer um furo, a matriz vai te dar o espaço do furo. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Tá vendo quando ele cortou o disco? Então a matriz já tem um ângulo de corte, um ângulo diferente aqui, ó. Não é igual, por exemplo, olha a diferença do ângulo aqui da matriz. Tá vendo uma cavidade em V? Tá vendo aqui quando ele quer fazer um corte realmente na peça, já tem um ângulo de ataque aqui, ó, na matriz?
que é justamente para cortar. Então, o punção vem e aplica força à matriz, tem um ângulo de ataque, né? Justamente para marcar essa posição de corte, ele vem e corta o disco ou faz outros tipos de corte. Então, como que é feito de modo técnico, né? Então, de forma simplificada, a operação ocorre quando o punção pressiona o material contra a matriz, até que o detalhe de ambos seja reproduzido no material, até que o corte seja efetuado. Então, aqui já é uma resposta simples, né? Mas aí vocês busquem no livro que vai ter algo bem similar a isso. Certo? Aqui tem uma resposta, ó, já tem a resposta da 1. Mas aí vão ter diversas formas de responder, né? Mas o corte é isso. A matriz... Não tem? Oi? Não tem esse material, não tem? No livro, esse é do livro da plataforma. A aula dessa vez foi toda em cima do livro. Ah, nós tem esse material aí no livro? Uhum. Tá no livro isso aqui. Tá lá no conteúdo do curso. Tá no livro 1. Esse aí é o livro 1. Deixa eu ver aqui. Conteúdo do curso. Livro didático, processo de fabricação convencional, parte 1. Tá lá. Lá vai ter. Livro 1, conteúdo do curso SAP 1. Parte 1. Não. No livro, é embaixo, aqui, ó. Volta um pouquinho. É isso, exato. Parte 1, exatamente. Acho que ele não abre no meu computador. Vai abrir um linkzinho aqui, ó. Clica nesse link azul. Ninguém tá sabendo disso. Clica no link e vai abrir o livro. Eu vou colocar de outra forma para clicar lá e abrir direto. Eu vou mudar agora, acabando nossa web aula. Faz o teste aí, na verdade. Ah, não consigo mais. Não abriu. Abriu? Processo de fabricação convencional, volume 1. 1. Aí você vai descendo, vai ter o livro inteiro. Então aqui, ó, você pode ver que nós vamos falar de... Nós estamos falando de dobramento, estampagem, repuxo, página 153 para frente. Lá vai ter. Falando sobre isso. Lá vai ter resposta dessas atividades aí. Certo, Cláudio? É por isso que eu tô pedindo para ler o livro. Tem que ler o livro para... Abre. Oi? Essas respostas para... Não. Ele só passa o sumário. Isso, aí você tem que ir lá na página 153. Aí você vem deslizando para baixo até chegar na 153. Cadê? Deixa eu achar aqui, ó. Quer ver, ó? Aqui, comecei aqui. Começa a abrir aqui. Processo de fabricação convencional, volume 1, beleza. Aí tem uns nominhos, letrinhas. Pode descer, que tem muita página aí. Tem 208 páginas nesse documento. É 153, então? Na 153 tem. 10, 11. 17. Não. Entendeu? 20. Tem página demais. Aqui apareceu. Não, acho que nesse aqui não. 34. Aí tem. Já tem. 30. Aí é na 153, né? Lá vai falar sobre estampagem, sobre tudo mais. Aí vai ter que fazer a leitura. 153. Aí tem aquela imagem que você mostrou aí, na 153? Tem que ir andando, vai ter. Tá na página 154. Sobre corte. Não sei mais de onde eu tô. 89. Chefão, hein? Trem pra Dedé, ué. O livro é grande, isso é só uma parte. Tem 17.
Cláudio, eu vou ter que te deixar que eu já tenho outra web aqui das 20h30. Mas se chegar lá, você vai achar essa parte que eu te mostrei agora na web aula. Não, tranquilo, agora tô chegando Fechado? É, você vai, 150, vai ter que ler bastante aí. 154. Aí, essa aí mesmo. Aí tem um corte, eu falando sobre corte. Mas não pode ser aquela tá passando outras coisas aqui que... Ah, apareceu aqui o corte aqui, beleza. Uhum. Está E assim vai. Pode ler no livro que vai ter a maioria das vezes, praticamente todas. apareceu. Não, Fechado? valeu. Vai lá. Obrigado. Já Claudio, apareceu aquela imagenzinha aqui. Essa é da agrade... primeira resposta, né? já dá aí a primeira. O ideal era que não copiasse, né? Se eu ficar aqui conversando com você, não vai pegar todas as respostas no livro. Não, Se não tiver no livro, tá no roteiro. não, mas é o seguinte, é porque nós tá perdido, não sabe nem como é que faz. Ah, pede pro Aí você pessoal deu ler o pela livro. vai, Entra. né? Quer É, passar para os meninos como é que faz, porque tem uhum. perdido, eu acho. Fala Mas para eles virem na web para ler o livro, que vai ser importante. Para essa aí vai ter que fazer a leitura. Combinado? então, Fechou, obrigado, velho. Cláudio. Boa aula amanhã. Com Deus. Até a nossa próxima web. Até sexta. Falou. Até mais. Tchau, tchau.